o super pedido de impeachment que teve, qual a sua opinião pessoal sobre isso, sobre a condução do governo federal na pandemia? Você acha que há motivo para impeachment do presidente Bolsonaro? Você acha que não? Enfim, queria saber a sua opinião sobre isso. Eu tenho muito cuidado ao falar sobre impeachment pela responsabilidade que eu exerço como governador de um estado. Eu governo para 11 milhões e meio de gaúchos que têm posições diferentes e têm ainda um interesse natural e legítimo de relação institucional minimamente adequada entre o governo do estado e o governo federal. Então, qualquer tensionamento nessa relação prejudica não a mim, mas os interesses dos gaúchos para quem eu governo. Mas é verdade, há fatos a serem apurados muito graves e não se constituem apenas nas denúncias de corrupção, elas são as que mais chocam na medida em que estamos falando sobre possibilidade de superfaturamento na compra de vacinas num quadro de pandemia. Isso é especialmente chocante, merece toda a rigorosa apuração por parte do Parlamento, seja no âmbito da CPI ou, se for o entendimento, dentro de um processo de investigação que venha num processo de impeachment. E, além disso, há a necessidade também de avaliação da própria conduta do presidente, do ponto de vista da responsabilidade ou irresponsabilidade com que gerenciou a pandemia. Acho que é muito clara a forma que o presidente atuou, gerando conflito e confronto num momento de crise, colocou a vida dos brasileiros em risco e nos fez perder vidas que poderiam ter sido poupadas. Se isso é efetivamente um motivo para o impeachment ou não, deverá ser avaliado pelos congressistas representantes da população. Não se deve banalizar o impeachment, mas seguramente também não se deve banalizar a presidência da República. E há motivos suficientes para que a discussão, no mínimo, aconteça e a decisão possa ser encaminhada de acordo com o que a Constituição preceitua, no âmbito do presidente da Câmara dos Deputados e depois do próprio plenário, se for o caso. Agora, a gente sabe que também a fórmula política de um processo de impeachment não envolve apenas análise técnico-jurídica ou componente político-institucional dentro do parlamento, envolve também o apoio da população, no ambiente político com a população. Essa sustentação ela deverá ser demonstrada na esfera popular, na manifestação popular, se for o entendimento do encaminhamento pelo impeachment. Governador Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Após a entrevista que o senhor concedeu ao programa do Bial na semana passada, o senhor recebeu muitas mensagens de apoio, mas o senhor também recebeu cobranças nas redes sociais, principalmente em razão do apoio ao presidente Jair Bolsonaro no segundo turno de 2018, um candidato que então já tinha um histórico de muitas declarações homofóbicas, já tinha um histórico nesse sentido. Eu queria saber como o senhor responde a essas cobranças e como que foi o processo da escolha do candidato em 2018 diante desse histórico de declarações homofóbicas para o senhor. Inclusive, repostei a única fala que eu fiz a respeito do candidato Bolsonaro no segundo turno das eleições, repostei nas minhas redes sociais. Eu não considero ter apoiado. Apoiar um candidato significa, além de declarar o voto, buscar votos para um candidato. Isso é apoio. E isso eu jamais fiz. Não fiz campanha casada, não misturei meu nome ao do candidato, não fiz material conjunto e nem procurei estimular que as pessoas votassem. Declarei qual seria o meu voto em função do que se apresentava naquele segundo turno. De um lado, o PT com uma fórmula econômica que gerou milhões de desempregados naquele período do Brasil, a mais profunda recessão da nossa história entre 2015 e 2016, e casos de corrupção que chocavam também a população. De outro, uma candidatura, e ali naquele vídeo eu deixei muito claro, me deixava pouco ou nada confortável em relação às manifestações de ódio, de ataques à pacífica convivência entre os seres humanos. Uma escolha que foi difícil para mim, como foi para milhões de brasileiros, e que se revela, mais do que nunca, um erro. O erro foi ter levado aquelas duas alternativas ao segundo turno em primeiro lugar. E dentro do que se apresentava no segundo turno, também considero que foi um erro cometido no encaminhamento da eleição do presidente Bolsonaro.
não projetávamos que num quadro de pandemia a sensibilidade humana do presidente fosse ser tão exigida como está sendo exigida dentro do quadro de pandemia. Não projetávamos que isso aconteceria. As declarações de intolerância que o presidente tinha tido no passado me pareciam naquele momento teriam, embora preocupantes, menos espaço para se apresentarem de forma prejudicial ao país, à medida em que temos instituições fortes que garantiriam que a posição homofóbica dele não significasse política pública contrária a gays, lésbicas, bissexuais, transexuais ou qualquer uso público, né, homossexual. Então a gente tem que analisar esse erro, aprender com ele para não cometer mais esse erro. Governador Sara Teófilo, do Correio Brasiliense, a gente sabe que o senhor tem se movimentado aí diante das prévias e que tudo na política existe um cálculo político. Longe de mim questionar o momento em que o senhor decide falar sobre a sexualidade do senhor, longe de mim. Mas eu queria perguntar qual foi o cálculo político feito pelo senhor de escolher este momento para falar sobre isso, se o senhor pensou em talvez mostrar para o partido que consegue abarcar um público que talvez o governador de São Paulo não consiga, o senhor pensou nisso? Qual foi o cálculo feito? Bom, eu, em primeiro lugar, não tinha falado sobre esse assunto antes, porque como um ser humano que sou, tanto quanto qualquer pessoa, tive as minhas incertezas, inseguranças até me aceitar e entender isso como parte de mim. Também fui criado dentro de um ambiente que tentou me convencer, como tenta convencer as pessoas, que isso é errado, né? E uma vez seguro a respeito da minha própria orientação sexual, não trouxe esse assunto na política, porque entendo que eu deveria debater mais o que eu posso fazer para tocar na vida dos outros, do que sobre a minha orientação que toca na minha vida, não toca na vida dos outros. Mas ao alcançar uma posição de destaque e relevância como governador de um Estado que é a sexta população, a quarta economia, e especialmente nesse momento, numa discussão de um projeto nacional para o país, eu entendi que chegava o momento de me apresentar na minha integralidade para a população. Não esperava que fosse ser, sabia que seria impactante, mas não sabia que seria de tamanho impacto, e pude perceber o quanto que, se a política é sobre tocar na vida das outras pessoas, estar nessa posição e declarar a minha orientação sexual, apresentando isso como algo normal, com orgulho, toca também na vida das outras pessoas. Mas eu precisei, para chegar até aqui, focar o debate sempre naquilo que eu podia fazer, e não naquilo que eu sou do ponto de vista de orientação sexual. Mas nesse momento que o Brasil tem uma crise de integridade, eu entendi que era importante me apresentar desde o início nessa trajetória para o meu partido, a quem estou aqui buscando inclusive apoio para um projeto nacional que eu possa vir a liderar, apresentar na minha integridade e integralidade, íntegro por inteiro e não pela metade, para não ter nada a esconder ou ser acusado de ter algo a esconder, porque